Olá, estamos começando mais um Panorama e a partir de agora você confere o que preparamos para esta edição. Inscrições abertas, concurso dos Bombeiros de Minas Gerais tem quase 400 vagas a serem preenchidas. Acadêmicos de medicina e prefeitura promovem palestras sobre sexualidade na terceira idade. Programa Fila Zero pretende zerar exames até o fim do ano em Caratinga. Você vai ver também como está cada vez mais caro fazer a feira. O quadro Pense Direito vai falar sobre noivado e união estável. E ainda, segundo encontro PLC feminino, conta com a participação de mais de 90 mulheres. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O panorama de hoje começa falando de uma oportunidade. Estão abertas as inscrições para o concurso dos Bombeiros de Minas Gerais. 385 vagas estão sendo ofertadas para os cargos de cadete oficial, soldado combatente e soldado especialista. O concurso para o Corpo de Bombeiros Militar, com as vagas de 40 vagas para soldado especialista, 321 vagas para soldado e 21 vagas para oficial. E os requisitos são ensino médio completo e 18 anos completos até 30 anos incompletos, ou seja, 18 a 29 anos. Existem vagas para soldados aqui no pelotão de Caratinga. É uma oportunidade única por causa que possivelmente é o último concurso a nível de ensino médio, depois ele deve se tornar ensino superior, o requisito. Então tem vagas aqui, pessoa que quer da região, que quer tentar retornar, tem uma grande chance de conseguir retornar a trabalhar aqui na própria cidade. Então venham tentar o concurso agora, é uma oportunidade única que vocês não podem perder. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 8 de dezembro no portal da banca organizadora ibgpconcursos.com.br. Por meio do programa Fila Zero, implantado pela Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga, tem sido possível disponibilizar exames laboratoriais de forma gratuita à população. A medida auxilia no diagnóstico de doenças por parte dos pacientes ou até mesmo da realização de simples exames de rotina. A iniciativa contempla todas as 25 unidades de saúde do município. Estão sendo aplicados mais de R$450 mil exclusivamente para exames laboratoriais. Com esta ação, o município irá zerar a fila de espera de todas as unidades, da sede e dos distritos. Então, você que tem um pedido de exame aguardando liberação no seu posto de saúde, será atendido dentro do mês de novembro, podendo se estender ao mês de dezembro, de acordo com a disponibilidade de agenda dos laboratórios que são conveniados ao município. Estamos muito felizes em poder dar essa notícia, pois entraremos em 2023 sem fila de espera. Alunos do terceiro período do curso de Medicina do UNEC, mantido pela FUNEC, em parceria com a Prefeitura de Caratinga, participaram de um evento na FUNCIMI que faz parte do projeto Roda de Conversa, voltado para a saúde dos idosos. O assunto abordado pelos acadêmicos foi a sexualidade na terceira idade. Que estão fazendo uma coisa para nós idosos que não tem nada para comparar melhor do que isso. Porque a gente trabalhou mesmo na saúde, mas depois que a gente fica idoso, parece que a gente fica abandonado. E eles estão dando um critério muito grande para nós, estão dando um valor muito grande para nós. Nós somos procurados pelos profissionais da saúde do Posto de Saúde Santa Cruz, uma comunidade que engloba também a comunidade que nós atendemos enquanto FUNCIMI, e nós achamos interessante ser parceiro desse projeto que visa trazer conteúdos, trazer educação para os idosos que estão na melhor idade, que é uma idade que precisa ter os cuidados necessários para que eles possam ter uma longevidade muito maior, poder viver mais tempo com mais saúde. E para nós é muito interessante e com certeza tem muitos avós de assistidos nossos que estão aqui participando desse programa, e para nós é uma satisfação muito grande ser parceiro desse projeto.
A universidade é pautada em 3 princípios, né? Ensino, pesquisa e extensão. E a extensão é justamente isso, é levar a universidade para além das paredes que a constituem. E é essa a nossa proposta hoje. A gente está aqui no bairro Santa Cruz para conversar com os idosos sobre autocuidado, com foco em sexualidade, né? Principalmente porque os números de casos de sífilis têm crescido muito entre os idosos. Então a gente viu essa necessidade de conversar com eles sobre prevenção, sobre sexualidade, que a sexualidade é sim algo que deve ser vivido por eles, que pode ser vivido com segurança, mas que há cuidados que são muito importantes, que vão muito além assim, de preocupações comuns, como por exemplo, gravidez e coisas do tipo. A gente tem que cuidar da saúde e a higiene pessoal, o autocuidado, a prevenção ali, o uso de preservativos é algo fundamental, uma peça fundamental para a gente conseguir bons resultados. Pois é, ter saúde e bem-estar melhora a qualidade de vida de qualquer pessoa, independentemente da faixa etária. E a sacola da feira vem cada vez mais vazia na matemática perversa que a inflação tem imposto aos consumidores brasileiros. Os hortifrutis lideram entre os itens que mais encareceram nas últimas semanas. Veja. Fazer a feira ficou mais caro nas últimas semanas em Caratinga. Normalmente, quando realizamos a pesquisa de preço, sempre há produtos que sobem muito e outros caem também, em virtudes de safras e entre safras. Mas desta vez, o que chamou atenção foram os aumentos, muito maiores do que as quedas, que foram, inclusive, pouco significativas. A tendência de encarecer as coisas, né? Porque várias coisas também, coisa que produz agora no tempo agora, não está tão cara, né? Mas já que importada está mais cara, a gente vai pelos mais em conta, né? A alta nos preços de hortifruti está ligada ao aumento no valor dos insumos, principalmente os que são importados. O hortifruti tem semanalmente alteração no preço. O fator que ajuda nisso é a oferta e a demanda. O problema é que muitos agricultores desanimaram de plantar porque o custo de produção aumentou muito. Como os fertilizantes e adubos vêm de fora do país e são impactados pelo aumento do dólar, muita gente desanima porque os insumos estão muito caros. Jair Gomes, comerciante há 32 anos da cidade de Cataguases, contou que sempre vinha à Ceasa de Caratinga e voltava com um caminhão lotado de frutas, verduras e legumes. Mas, desta vez, a situação foi diferente. O aumento dos preços que houve ultimamente, porque devido aos períodos chuvosos, né, muitas mercadorias elas oneram os preços. E aí o que acontece? Aí ela já não gira no comércio o tanto que gira, né? Então tudo isso foi em função de eu estar levando menos hoje, mas normalmente eu saio aqui do Ceasa com o caminhão cheio. E aí também, que nem tomate hoje, por exemplo, subiu bem mais do que segunda-feira. Segunda-feira eu levei 100 e poucas caixas de tomate. Hoje eu estou levando apenas 15, por causa do preço ter subido. E assim, na medida que a gente trabalha de acordo com o que funciona pra gente, né? Se a mercadoria, às vezes, dá um preço melhor, a gente leva mais e acaba botando promoção e vende mais. E se a mercadoria, normalmente, ela sobe, aí você tem que levar menos, porque o comércio já não gira tanto, e assim sucessivamente, né? O presidente da Associação dos Produtores Rurais de Caratinga aponta quais produtos estão com os preços mais salgados. Vamos comparar aí, por exemplo, há uns 30 dias atrás, um saco de cebola era R$60, hoje no mercado ele tem uma oscilação entre R$130 e R$150, então subiu muito. A batata inglesa também teve uma alteração, subiu muito. O inhame, que há um mês atrás aí era R$60, R$70 a caixa, hoje na Ceasa ele é R$120. A alteração disso é a questão de intempéries da natureza. O tomate também subiu bem de preço. Há mais ou menos aí uns 20, 30 dias atrás, a caixa aqui ela era vendida a R$40, R$50. Tomate no Ceasa hoje mesmo foi comercializado a R$120 a caixa. Semana passada o quiabo
era 60, 70 reais a caixa. Segunda-feira foi comercializada a 125 e hoje na Ceasa o quiabo deu 130 reais a caixa. Frutas que vêm de outra região do sul do país tiveram também o seu acréscimo em virtude do atraso da colheita no sul, entendeu? A uva subiu, a maçã também teve uma subida de forma considerável. Uma caixa de maçã que aí 1 mês, 2 meses atrás, ele era comercializado aí a 50, 60 reais a caixa, hoje ela é 100, 120 reais a caixa. Uma alternativa, tentar driblar o aumento dos preços. O consumidor precisa procurar produtos que estão na safra. Quando está na safra e a produção é boa, o preço fica mais baixo. Além disso, dá para substituir os produtos mais caros por aqueles que estão mais em conta. Produto que a gente tem bastante dele na região, o preço caiu um pouco, o pimentão, a batata doce, até mesmo a melancia baixou um pouco de preço. Banana é um produto que a gente tem muito na nossa região aqui de Caratinga e região. Ele tem tipo assim, não tem tido uma oscilação muito grande não. Tanto a banana nanica, a banana prata e a banana da terra. Um noivado muito longo pode ser considerado uma união estável? O que você acha? Está em dúvida? O quadro Pense Direito de hoje vai esclarecer essa questão. Acompanhe. Um tema que gera muitas dúvidas é a chamada união estável. Algumas pessoas acreditam que a lei traria um prazo pré-determinado e que, se atingido, isso obrigaria o Poder Judiciário, de alguma forma, a reconhecer que ali há uma união estável e aplicar por consequências os seus efeitos patrimoniais, dentre outros. Certo é, por outro lado, que a lei não traz nenhum prazo pré-determinado para a união estável. A lei não traz, por exemplo, o prazo de 5, 4, 3, 2, 10 anos, que seja. Não há isso na lei. Não existe um prazo pré-definido. Então, como nós podemos saber que alguém efetivamente está ou esteve em união estável? É importante observar se aquela pessoa conviveu com a outra com a intenção de constituir família. É isso que caracteriza a chamada união estável. E é claro que para aferir essa intenção passada ou atual de constituir família, alguns elementos serão analisados. Por exemplo, o tempo de convivência. Claro, um relacionamento de poucos dias dificilmente configurará união estável. Por outro lado, um relacionamento mais duradouro, de alguns anos ou até décadas, possivelmente configurará a união estável. Só que existem outros elementos também. Se aquelas duas pessoas já tiveram filhos em comum, também é um elemento muito forte. A existência de um filho que seja já é muito importante para configurar a união estável. Quer dizer que sempre configurará? Não. Pode acontecer de um rapaz conhecer uma moça numa noite e manterem ali conjunção carnal, disso suceder uma criança, e aí nunca ter havido entre eles a intenção de constituir família. A existência de um filho por si só não significa que a união estável será necessariamente reconhecida. Ela facilita as coisas, sim, mas também, repito, não é um elemento isolado que vai configurar ou não a união estável. Outra situação interessante também é a convivência daquelas duas pessoas. Se eles convivem num só domicílio, isso também aumenta as chances de configurar a união estável. E se eles dividem as despesas em comum, né? Se um paga o aluguel, o outro paga a conta de luz, de internet, ou então dividem todas as contas de uma maneira igual, ou ainda que desigual, mas há uma divisão realmente, né? Um compartilhamento dessas contas aí entre uma e outra pessoa daquele núcleo, daquele casal, digamos assim, que ainda não se casou, mas que está namorando, isso aí aumenta as chances, sim, de configurar a união estável. E para responder a pergunta do vídeo de hoje, quanto tempo de noivado configura a união estável, nós já vimos que o tempo por si só não é um elemento caracterizador. É claro que quando uma pessoa pede a outra em casamento e se tornam noivas, com a outra aceitando, claro, isso é um grande elemento que poderá servir de convicção para o juiz entender que há sim a união estável. Afinal, se pediu em casamento é porque quer, ou pelo menos quererá no futuro, constituir família. Esse é um elemento muito importante. Então é possível que o Poder Judiciário, com poucos meses de noivado, já entenda haver a união estável se um juiz for chamado a decidir alguma causa depois, né? Se nesse meio do caminho aquelas duas pessoas constituíram um patrimônio, por exemplo, e depois se separam e uma delas se sente prejudicada e quer pleitear os efeitos da união estável, que é a divisão do patrimônio, pode sim o Poder Judiciário
reconhecer a união estável com base nesse tempo aí de noivado. O mero pedido de noivado já é um forte indício também da união estável, como eu disse. Repito, não é um elemento isolado que vai configurar a união estável. É um conjunto de fatores que tem que ser analisados e que poderão formar a convicção do juiz no sentido da união estável ou não, tá? Tempo de convívio, pedido de noivado também se houve, filhos em comum com o casal e a divisão de contas daquele casal. Isso tudo será e poderá ser usado como elemento de convicção para o magistrado. E para ver outros temas já tratados no quadro Pense Direito, basta acessar as nossas redes sociais. Dezenas de mulheres passaram por uma vivência mais profunda do Evangelho nos últimos dias. É que a paróquia da Catedral de São João Batista, aqui em Caratinga, realizou o segundo encontro de peregrinação de leigos cristãos feminino. Veja como foi. Partilha, fé fraterna e uma imersão profunda no Evangelho. O segundo encontro de peregrinação de leigos cristãos PLC feminino da paróquia da Catedral de São João Batista foi realizado em Caratinga. Mais de 90 mulheres com diferentes situações e participação religiosa se dispuseram a servir e se entregar durante 3 dias de atividades. O apoio das famílias e da comunidade foi importantíssimo, incentivou a participação e colaborou de forma indireta ou direta com a realização do evento. Costumo dizer que o PLC ele é um renovo, né, na vida dessas mulheres, né? Eu sempre falo que entra uma mulher e sai outra, né? É um novo mesmo, é algo extraordinário, né? O PLC fez um novo na minha vida, né? Eu em 2019, né, vivi o meu PLC e saí de lá muito abastecida, com a vontade de trazê-lo para aqui, mas eu praticamente não frequentava a igreja, né? Então eu vim, que é o que eu sentia que Deus queria, e vim para a igreja, frequentei mais, participei mais da minha comunidade, ajudando, acolhendo. E foi onde eu convidei, né, algumas amigas da igreja aqui, e elas participaram do PLC de Santana, viveram essa experiência lá, amaram como eu amei, sentiram mesmo, né, o renovo na vida delas também. E juntas, em 2020, nos juntamos e trouxemos o PLC para Caratinga, né? E foi, assim, maravilhoso. A PLC, como é chamada, é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana que busca anunciar Cristo e a sua palavra por meio de exemplos de vida e testemunhos. Um dos fundamentos do movimento se baseia no tripé composto pela piedade, oração, estudo, evangelho e ação, trabalho no apostolado. As que fizeram o encontro agora serviram, e essas que estão fazendo agora vão servir para o próximo encontro que a gente vai ter, entendeu? O que é o objetivo? Esse nosso foi feminino, ele tem masculino, ele tem de jovens, o nosso foi só o feminino. Na verdade é para resgatar casamentos, né? Muita gente, hoje a gente está vendo muita violência contra a mulher, né? A gente vê aí, né, nos noticiários, nas redes sociais, com as crianças, com as famílias, muito problemas nos casamentos. Então o objetivo é esse. E a tônica do encontro é a espiritualidade, né? Então, assim, ele é baseado em muitas palestras, muitos momentos de espiritualidade, e ele, assim, ele é um abraço carinhoso que nós damos para as mulheres. Palavras como mudança de vida, renovação, foram ditas pelos encontristas que se alegraram com o retiro e com tudo que foi vivido nesse tempo.
Quem participou e trabalhou recebeu os votos de admiração da paróquia e seus paroquianos, que apesar do aparente desafio de sair do conforto de seus lares, foram à procura de um encontro mais íntimo com Deus. Hoje aqui foi, esses 3 dias, né? Foi maravilhoso, né? Estar com essas 94 mulheres, né? Que agora, né, nós as chamamos de PLCistas, né? Então, trazer essas mulheres para nós, trazer essas mulheres para a igreja. Então, hoje eu acredito que a gente colocou em ação tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né, no nosso dia a dia enquanto cristão, enquanto católico, que na realidade é o amor ao próximo, a doação, né? Estivemos aqui então nos doando, tentando trazer essas mulheres para Deus, e na realidade o PLC é isso, né? É um movimento de mulheres que cuida de outras mulheres. O grupo PLC feminino da Catedral busca despertar as pessoas para uma vida mais fervorosa com Deus. As integrantes garantem que há mulheres que já foram resgatadas do alcoolismo, da depressão, do vício de drogas ilícitas e até que aprenderam a manter um bom relacionamento familiar. O término do encontro foi com a Santa Missa, celebrada pelo pároco da Catedral, Padre Moacir Ramos Nogueira. O PLC é uma bênção de Deus para a nossa igreja. E nesse final de semana, 94 mulheres vivenciaram essa experiência de graça, de bênção, essa experiência restauradora na vida de 94 famílias. A experiência de restauração não é na vida só das mulheres que fizeram, mas é também na vida dos esposos, daquelas que são casadas, na vida dos filhos, na vida de toda a família, e de certa forma esse entusiasmo que elas adquirem e levam do encontro é um entusiasmo também que vai fazer efeito nas comunidades onde elas atuam. Então aqui na Paróquia da Catedral já é a nossa segunda experiência, o nosso segundo encontro, que foi preparado com muito carinho pela nossa equipe das mulheres. A coordenação com todas as colaboradoras dedicaram durante meses organizando esse encontro para que ele pudesse acontecer da melhor forma possível. E nesta noite nós encerramos aqui em nossa Igreja Catedral com esta maravilha de alegria, de entusiasmo. É possível perceber no rosto de cada uma delas esse sinal, essa marca de emoção por essa experiência vivenciada neste final de semana. E logo após o intervalo, você vai ver algumas dicas de como administrar bem o 13º salário. Saiba quais os impactos a masculinidade tóxica pode causar nos relacionamentos. Projeto Árvore dos Sonhos se torna esperança para crianças em situação de vulnerabilidade social. Veja também, Esporte Clube Caratinga celebra 105 anos com eventos e inaugurações. É daqui a pouquinho, voltamos já. Com a chegada do fim de ano, muitos trabalhadores estão na expectativa pelo 13º salário, um dos principais benefícios trabalhistas do Brasil, que deve movimentar a economia e auxiliar nas compras de Natal. Mas é importante administrar bem esse dinheiro. Mais de 85 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada devem receber até 30 de novembro a primeira parcela da gratificação natalina. O restante será pago até 20 de dezembro. Com o dinheiro extra, muitos aproveitam para fazer grandes compras. Não é o caso da Mônica, que afirma ter outros planos para o 13º salário. Sou aluna, sou mãe, então o 13º já tem esse destino aí pensando nas matrículas, no material escolar, e normalmente a gente sempre pensa nisso. As despesas de início de ano, então precisa reservar uma parcela para que a gente não passe tanto aperto no início do ano. É preciso pensar também numa reservinha
né, para eventuais emergências que possam acontecer. Então, o 13º, para mim, é sempre pensando nisso. Por outro lado, ela admite que não é fácil manter o controle diante das festas de fim de ano. São muitos amigos ocultos, confraternizações, tudo isso acontecendo no final do ano, não tem como fugir. Tem que presentear os familiares, os amigos mais próximos, participar das confraternizações. Então, isso acaba que vai aí uma parte também do 13º, não tem como, não. De acordo com o Anderson Castro, assessor de investimentos, o brasileiro provavelmente vai aproveitar a gratificação deste ano para recuperar um pouco do poder de compra perdido ao longo dos meses. Mas o ideal é pensar primeiro nas despesas e no pagamento de dívidas. E planejando também agora para a entrada do próximo ano, que a gente vai estar identificando ali também mais outras frentes que, né, todo mundo é onerado, contratos ali que são renovados de habitação, documentação de carro, enfim, há espaço para consumo, né, de fato, é importante para a nossa saúde mental, para o nosso nível de bem-estar. Se você parar de 20% a 30% para alguma aplicação ou investimento, para você poder ver esse dinheiro um pouco mais adiante, deixar uma parte também considerável para você equilibrar a sua vida financeira, porque se você tem dívidas, essas dívidas corroem muito a sua renda. Então, se você elimina suas dívidas, a sua renda ela aumenta, você deixa de pagar juros. E, de fato, também poder dedicar um pouco desse recurso para um bem-estar, né, para você utilizar a sua família, recuperar um pouco do poder de compra que a gente acabou perdendo ao longo do ano. Mas eu diria que os principais são poupar e recuperar um pouco das dívidas. Para não contrair novas dívidas, é necessário ter controle sobre o orçamento familiar. A primeira dica é saber exatamente quanto se ganha e se gasta por mês. Você entender quanto que é o seu custo fixo, quanto que você precisa dedicar de moradia, de alimentação. Você entendendo essas despesas, você vai conseguir saber se, olha, talvez eu precise de um aumento na minha renda, talvez eu preciso de uma outra forma, talvez de estar mexendo nos meus gastos. Mas o fundamental é entender qual que é o tamanho da despesa e também saber que limite de cartão não é renda. A gente não pode considerar, não, eu tenho 5 mil para gastar nesse mês, 3 mil é o cartão ali disponível. Isso não funciona, é um buraco. O que vai ditar se você tem patrimônio e tudo não é nem o nível de dinheiro, é o nível de consumo que você tem. Então, se você for uma pessoa consumista, talvez isso não vai estar sendo um bom aliado do seu lado. É importante que a gente esteja sempre poupando antes de gastar, sabe? Porque quando a gente separa uma fraçãozinha da nossa renda para poupar antes da gente começar a nossa estrutura de gastos mesmo, a gente vai saber que essa poupança ali, ela está ali como uma despesa, um compromisso, né? Uma obrigação, e ela não vai pesar, e não vamos ter ali aquele ruído, né? Que, uma poupança não é algo tão comum. Se a gente deixar ela pesando, então ela não vira um hábito, né? E não vai ajudando a gente. E uma vez que as contas estejam equilibradas, é importante resistir às ofertas de produtos e serviços que não sejam essenciais. Quando você está realmente com a sua vida financeira mais equilibrada, é importante, de fato, a gente ter essa consciência. Vão começar a assediar a gente. Hoje, o trabalho, né, de captação dessas empresas que oferecem, né, esse tipo de trabalho, ele é muito ativo, então é importante a gente entender que isso vai acontecer, só que não necessariamente faz sentido para a gente, se a gente for de forma impulsiva, né? Precisamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Ter consciência e organização é muito importante para aproveitar o benefício do 13º. A seguir, o psicólogo Caio César Gomes vai trazer uma reflexão sobre os impactos que a masculinidade tóxica pode causar nos relacionamentos. Confira. Olá, pessoal. Continuando a responder as perguntas dos alunos de enfermagem do Centro Universitário de Caratinga, a pergunta de hoje ela vai ter um link muito próximo sobre aquele assunto de masculinidade tóxica. A pergunta de hoje é: quais são os impactos que a masculinidade tóxica pode trazer para um relacionamento? Pergunta também extremamente importante. Vamos pensar novamente que sofre o opressor e sofre o oprimido, tá? Vamos pensar aqui que o opressor é quem pratica, é quem está aí possuído com esse papel, essa representatividade da masculinidade tóxica. O oprimido, aquele que sofre os dogmas, aquele que sofre essas normas postas pelo opressor.
Do ponto de vista do opressor, esses impactos podem ser enormes, tá? Porque quem oprime também se coisifica. Quem oprime também canaliza energias para aquela situação. Então a gente pode pensar que o sujeito, o masculino tóxico, o sujeito machista, é um sujeito que sofre muito também. Né? Esse sujeito, por exemplo, ele sofre com impotências sexuais, com disfunções sexuais, porque isso acaba gerando um peso. Esse sujeito, ele se priva muitas vezes de prazeres, ele se priva muitas vezes de situações que ele tem vontade de fazer, mas essa capa, né, esse peso da masculinidade inibe, então, o sujeito de ser feliz. Esse sujeito bloqueia afetos, emoções. Então, muitas vezes, o opressor, né, o sujeito possuído de masculinidade tóxica, ele acaba não conseguindo extravasar suas expressões, seus afetos. Isso pode gerar até uma depressão. Isso pode gerar uma quebra de vínculo social. Isso pode gerar problemas em relação ao trabalho, ao mercado de trabalho, né, às posições de hierarquia. Do lado da pessoa que sofre, né, então, do lado da pessoa oprimida, a masculinidade tóxica ela também é extremamente nociva. Extremamente nociva porque a masculinidade tóxica ela limita as nossas capacidades de ser no mundo. Né? Então, ou seja, eu que sofro isso, né, com o meu parceiro, de certa forma, eu me limito também às minhas capacidades, às minhas expressões, àquelas oportunidades cedidas pelo meu parceiro agressor. Então, ou seja, a masculinidade tóxica ela traz muitos impactos para um relacionamento. Até mesmo fazendo com que esses relacionamentos terminem, acabam, ou se não, vivam uma vida longa sem qualidade nenhuma de vida. Pensar também na masculinidade tóxica não é somente pensar nos relacionamentos afetivos de casais, de namoros, né, de casamentos, mas qualquer relação. Né? Eu posso sofrer os impactos de um machismo nas minhas relações de trabalho, por exemplo. Né? Quando eu não compreendo a vez do outro, quando eu não aceito, por exemplo, que o gênero diferente ele possa ascender, né, socialmente numa hierarquia de trabalho, quando eu não respeito uma líder, né, por exemplo, uma mulher que está num cargo acima do meu. Então, relações, impactos de masculinidade tóxica, elas podem acontecer em qualquer lugar, até mesmo no ciclo de amizade. Então, os impactos, assim, eles são severos, né, e precisa muito se falar disso. Nós precisamos dialogar mais sobre isso, nós precisamos humanizar um pouco mais nossas relações e quebrar algumas questões que parecem normais, né, mas não são normais. Né? A masculinidade tóxica é uma representação muito pesada para aquele que faz e para aquele que sente. Até mais, pessoal. Uma ação desenvolvida por membros da comarca de Caratinga pode representar esperança para crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade neste fim de ano. Por meio do projeto Árvore dos Sonhos, tem sido possível atender alguns dos anseios de várias pessoas. O projeto social Árvore dos Sonhos é desenvolvido há 5 anos. A iniciativa conta com a participação de funcionários do Fórum Desembargador Faria Souza, de Caratinga, e é encabeçada pelo juiz de direito auxiliar especial da comarca, Dr. Anderson Fábio Nogueira Alves. O intuito é levar esperança a crianças em situação de vulnerabilidade social e ajudar a realizar alguns de seus sonhos, por ocasião do Natal. Ele começou aqui no fórum, já tem uns 5 anos, e todo Natal a gente adota uma instituição, normalmente é uma escola, e as crianças, nos mesmos moldes da cartinha para o Papai Noel, elas escrevem cartas que são encaminhadas aqui para o fórum. E aí aqui a equipe trabalha, os funcionários e a rede de parceiros que a gente tem, para conseguir padrinhos para essas cartas. E a grande questão do projeto é que ele não foca no presente que muitas vezes a criança espera receber no Natal, mas sim do sonho que ela tem para a vida dela. Então as crianças elas são estimuladas, quando é numa escola, elas são estimuladas na escola a dizer na carta qual é o sonho que elas querem ter. E o argumento que a gente usa e que eu acredito muito é que quando você coloca no papel, é aí que você está começando a realizar o seu sonho.
cartas escritas por estudantes de famílias carentes locais trazem mensagens com demonstrações das principais necessidades, anseios e desejos de cada uma dessas crianças e adolescentes de escolas públicas de Caratinga que participam do projeto. Nesse ano, a gente está trabalhando com 2 públicos distintos. Tem as crianças do primeiro ciclo, que é do 1º ao 5º ano, que elas ainda estão naquela parte mais lúdica. Então, o brinquedo ainda é importante para essas crianças. E aí essas cartas têm muitas vezes o desenho, a criança vai e colore, e tem aquela letrinha, né, redondinha, às vezes a letra palito, e muitos dos padrinhos se encantam por esse sonho das crianças que eles estão podendo realizar. O outro tipo de trabalho são com as crianças maiores, do 6º ao 9º ano. É da mesma escola, né? Só que eles são maiores. E aí, para esses, tem um tratamento mais com a atenção do que eles querem dizer, do que eles querem contar. Então, na carta, eles falam quem são, do que gostam, como é a família, e relatam muitas vezes problemas que têm, porque já é uma idade em que eles têm conhecimento da realidade. Então, chegam cartas contando de dificuldade financeira, de que o sonho é poder ser jogador de futebol para poder ajudar a família com dinheiro. Muitas vezes a gente vê problema de saúde, alguns que até você identifica que estão passando por algum momento depressivo e tal. E aí, para essas cartas, o mais importante não é o brinquedo, o presente de Natal. Com essas a gente trabalha com um kitzinho, que é um panetone, um chocolate, só para ficar marcado, né, como um presente de Natal. Mas a principal questão a ser respondida nessas cartas é realmente o que dizer a essas crianças. As cartas que chegam ao fórum são distribuídas para funcionários e colaboradores da Justiça, que se tornam padrinhos dos estudantes. A missão deles é ajudar os pequenos a, de alguma forma, transformar seus sonhos em realidade. As mensagens também trazem relatos sobre o que eles desejam e o que querem se tornar quando crescerem. A gente faz contato com as escolas, né, com antecedência, uns meses antes do Natal, apresenta o projeto e, como a gente já está fazendo há algum tempo, a Secretaria Municipal e Estadual ela conhece o projeto, ela nos apoia e a gente conversa com a equipe da pedagógica e da coordenação, às vezes com os professores, para que isso seja trabalhado na escola como um todo. Então, a escola toda vai trabalhar nas cartinhas. Os professores de português, normalmente, eles aproveitam para trabalhar o gênero epistolar, né? De escrever a carta, tem o destinatário, tem a data, o local, trabalham isso com as crianças. E trabalham com elas isso que a gente propõe, delas colocarem no papel aquilo que elas sonham. É claro que a criança, ela tem uma visão assim, ainda muito lúdica, e tem aquela coisa do desejo de um brinquedo ou de uma boneca. Aí tem muitos que pedem animal de estimação, que gosta de animal e pede também. Tem muito essa parte lúdica também. Os nossos parabéns a todos os envolvidos nesta belíssima iniciativa. Uma das agremiações mais tradicionais da cidade está em festa. O Esporte Clube Caratinga completa 105 anos. Para celebrar a data, foi realizado um dia inteiro de programação com inaugurações, homenagens e muita festividade. O Esporte Clube Caratinga é um dos cartões postais da cidade. Dono de uma história rica e memorável, com sucesso não apenas na promoção e divulgação do esporte, mas também, tradicionalmente, por sediar competições e até mesmo eventos culturais, artísticos e sociais ao longo de toda a sua trajetória. O Caratinga, como o espaço é chamado pelos mais próximos, completa 105 anos. Motivo de alegria para quem fez do clube a sua vida. É o caso do funcionário público José Geraldo, que há cerca de 30 anos é sócio do Dragão e que não poupa elogios à atual gestão pelas melhorias realizadas no clube.
Nesses longos tempos de associado do Esporte Clube Caratinga, eu tenho presenciado uma administração excelente, muito bem administrado, festa bacana para os associados, organização total. Parabéns para o presidente administrador do Esporte Clube Caratinga. O clube é muito bom para a sociedade. Eu participei de muita coisa aqui no clube. Participei de pelada, participei de futebol. Né? Nós tínhamos um futebol aqui que trazia Atlético, trazia Cruzeiro, trazia Flamengo, bom sucesso. O pessoal de Caratinga merece. Tá vendo esse povão bonito aí? Isso é a nossa cidade, mano. Recentemente, o Clube Caratinga vem sendo totalmente reformulado, tanto no âmbito financeiro como administrativo. A atual gestão deu nova cara à sede, que tem passado por obras de reforma com melhorias em geral, sempre visando oferecer o que há de melhor para quem frequenta as suas dependências. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte, desse conselho, dessa diretoria, e nada mais, nada menos, nós comemorar 105 anos de muitas glórias, de muitas lutas, de muitas dificuldades, igual eu falei ali no meu discurso, agradecer, aqueles ex-presidentes que aqui passaram, os ex-presidentes do conselho, que plantaram uma semente do Esporte Clube Caratinga, e a gente, enquanto gestor, estamos dando andamento nesse trabalho. Você pega o Esporte Clube Caratinga hoje, é um canteiro de obras, tem obras para toda parte no clube. Então é um dia de muita alegria, inaugurando a Arena do Dragão, entendeu? Vamos ter o jogo da final aqui agora. E assim, agradecer de uma forma muito especial esse associado que sempre contribuiu para o crescimento do Esporte Clube Caratinga. O Esporte Clube Caratinga é um clube social que vem crescendo a cada dia. E isso nos dá muito orgulho. E eu, como ex-presidente, conheço bem a história do clube e eu acho que todo associado deve orgulhar do seu clube. No dia dos festejos, pelos 105 anos do clube, o que não faltaram foram motivos para celebrar. O espaço ganhou novas áreas de bares e um campo de futebol society novinho em folha, inaugurado com a presença de sócios, convidados e da diretoria executiva do Dragão. Para nós é motivo de muito orgulho estar ocupando um cargo tão honroso quando o clube completa 105 anos de idade, um dos mais antigos do estado. Hoje é um dia de festa, de celebrar. Estamos inaugurando a Arena Dragão, um empreendimento muito bem feito e de muita coragem do nosso presidente Edgar. Parabenizar a todos os sócios e hoje é dia de comemorar e relembrar os momentos áureos do nosso Dragão da Colina. A gente recebe visita de outros presidentes de clubes aqui vizinhos da nossa região para buscar informações e também informações do trabalho que é feito aqui. Aqui o sócio tem valor, a gente busca valorizar o clube todos os dias. Parabéns, Edgar, parabéns a todos os sócios, parabéns, Dragão, pelos seus 105 anos de história. O clube fez parte da minha história, faz parte da minha história desde os 7 anos de idade. E na oportunidade que eu tive o privilégio de ser atleta pelo clube, em várias modalidades, jogando tênis, jogando peteca, nadando, isso na década de 80. E quando foi em 2010, eu acabei me tornando um dos presidentes do Esporte Clube Caratinga, com muito orgulho e com muita honra. Música, dança, muita comida e bebida e a certeza de que o que não falta é motivo para comemorar. Porque mesmo aos 105 anos, uma das premissas do clube é sempre se modernizar e se renovar. A gente está tentando melhorar ao máximo em todos na PEC, nos 4 cantos, no Esporte Clube Caratinga, não só aqui no futebol, mas em todas as modalidades, a gente está dando um apoio, que é o crescimento do clube e valorização do nosso espaço. E nós não vamos parar por aqui não, tem que tentar, puder, a gente trabalhar para melhorar e valorizar o sócio, a gente vai fazer. Este é o Esporte Clube Caratinga, que pretende seguir oferecendo ainda mais conforto e qualidade aos seus sócios, sempre em um ambiente cada vez mais aconchegante, onde as pessoas possam celebrar seus bons momentos de uma forma agradável. E o que é melhor, com festa, alegria, descontração e na presença de amigos e da família.
E assim nós vamos encerrando mais uma edição do Panorama. Você pode seguir conectado com as notícias nas nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência e contamos com você na próxima edição. Até lá!